Olá, boa tarde. Mais uma semana se iniciando hoje. Hoje, segunda-feira, dia 6/4. Nossa aula hoje de língua portuguesa. E te amei antes de corrigir, que hoje nós vamos corrigir o livro da página 39 até a página 44, até a página 44, antes de nós começarmos essa correção. Tia Mary vai lembrar de uma forma bem reduzida para que vocês não se esqueçam da utilização do uso dos porquês, tá? Eu vou falar de uma forma bem calma, bem lenta e de forma bem reduzida para que a gente consiga memorizar o uso dos porquês. São 4 os porquês. Temos o porquê escrito separado e sem acento. Temos o porquê escrito separado e com acento, o porquê escrito junto e sem acento e o porquê escrito junto com acento. Então, o porquê separado e não acentuado, ele é utilizado no início de frases interrogativas. E o porquê separado e com acento, ele é utilizado no final das frases interrogativas. O porquê escrito junto e sem acento, ele é utilizado para uma explicação. E o porquê escrito junto e acentuado é quando a palavra significa motivo, razão. Quando esse porquê tem o significado de motivo ou razão, ok? E depois dessa correção também do livro, Tia Mary vai dar uma matéria nova, que não está no nosso livro, mas é componente curricular e eu preciso dar essa aula, mesmo que ela não esteja no livro. Mais tarde, a Tia Mary vai enviar para o WhatsApp dos responsáveis de vocês a explicação por escrito e atividades para que vocês possam fazer inerente à matéria, o conteúdo que a Tia Mary vai dar hoje de novo, tá bom? Então, já pegaram o livro? Pegaram? Então, vamos abrir na página 39, que é a nossa leitura. A saudade de falar, Enzo, começa a ler. Luiz, continua. Pedro, termina. Aí agora a Tia Mary tem que ler, né? Mas vamos ler junto, acompanhe a leitura. Então, vamos aprender hoje porque temos sobrenome. Vamos começar. Você conhece a origem do seu sobrenome? O que aconteceria se as pessoas não tivessem sobrenome? O texto a seguir foi produzido com base na pesquisa de uma especialista em linguagem. Ela responde a essa curiosidade que muitas pessoas têm. Leia e conheça um pouco mais sobre a origem do sobrenome. Por que temos sobrenome? Silva, Oliveira, Faria, Ferreira, todo mundo tem um sobrenome e temos de agradecer aos romanos por isso. Foi esse povo que há mais de 2000 anos ergueu um império com a conquista de boa parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo, o inventor da moda. Eles tiveram a ideia de juntar ao nome comum ou prenome do latim praenomen, um nome ou um nomen. Por quê? Porque o Império Romano crescia e eles precisavam indicar o clã a que pertencia ou o lugar onde tinha nascido. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo seu prenome. Eu, por exemplo, seria apenas Raquel nessa época. Que grande confusão isso deveria causar, não é mesmo? Imagine quantas outras pessoas com o nome Raquel não deveriam existir. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença.
E isso era muito importante na hora de cobrar os impostos das pessoas certas e evitar casamentos entre pessoas da mesma família. Novamente, os sobrenomes não foram inventados do nada. Os homens passaram a escolher sobrenomes que tinham a ver com seu local de origem. Coimbra é um desses casos. Coimbra é um local em Portugal. Ou para confirmar o parentesco. O sobrenome Fernandes, por exemplo, significa filho do Fernando. Outros escolheram sobrenomes que se referiam a características físicas e de personalidades, como Louro, Calvo e Severo. Virou a página. Também houve aqueles que adotaram sobrenomes ligados às atividades desenvolvidas pela família, como é o caso de Ferreira, que provavelmente é uma referência à profissão de ferreiro. O costume de usar sobrenomes se mostrou muito útil, foi se espalhando pela Europa, pelas colônias europeias e depois pelo mundo. Hoje, não dá mais para imaginar alguém sem sobrenome. Está na carteira de identidade, na ficha que preenchemos na matrícula da escola e em tantos outros documentos importantes. É ou não é? Uma curiosidade com relação a sobrenomes. Desculpe. Antigamente, na época da escravidão também, os escravos não tinham sobrenome, eles só tinham o primeiro nome. Daí, eles, quando queriam identificar um escravo, como é que eles identificariam? Ah, foi o Carlos, mas quantos Carlos escravos não existiam, né? Então, era mesmo a mesma complicação para qualquer um. Então, eles começaram a adotar assim. O Carlos da família Silva, aí ficou da Silva. Não, é o Antônio da família Santos, e aí da família, aí ficou esse sobrenome também, é só uma curiosidadezinha. Então vamos ao vocabulário, né? Clã é um grupo de pessoas que pertencem à mesma família. Decadência é o enfraquecimento, declínio. Desuso é a perda do costume. Idade Média, período da história da humanidade em que se inicia no ano 476 com a queda do imperador romano Rômulo Augusto. Esse período durou 1000 anos. Latim, antiga língua falada no Lácio, região que inclui a Roma. Beleza? Então agora vamos à correção das atividades. Estudo do texto. Quem é a autora deste texto? Então, a autora desse texto é Raquel Teixeira Valença. Repetindo, Raquel Teixeira Valença. Número 2. Você sabe o que faz um filólogo? Leia no quadro a seguir a explicação sobre uma das atividades de um filólogo. Estuda as sociedades e civilizações antigas por meio de exames de documentos e textos deixados por ela, privilegiando a língua escrita e literária como fonte de estudos. Fonte para essa pesquisa foi o dicionário Oasis, o dicionário eletrônico. Após ler essa explicação, compreendendo que o texto é a divulgação de uma pesquisa científica da área de linguagens, justifique por que a autora está em condições de escrever o artigo. Posso? Porque Raquel é uma estudiosa de textos sobre as civilizações antigas, vírgula. Portanto, vírgula, já deve ter se deparado, vírgula, em muitos documentos com a descrição da função do sobrenome. Vou repetir.
porque Raquel é uma estudiosa de textos sobre as civilizações antigas. Portanto, já deve ter se deparado em muitos documentos com a descrição da função do sobrenome. Número 3. Leia o título do texto. Ele desperta curiosidade. Justifique sua resposta. Essa eu não vou poder corrigir, porque é a opinião de vocês. Então, assim que acabar isso, que não demore muito para acabar, porque eu não aguento mais, aí eu faço a correção, tá bom? A número 4, da mesma forma, que outro título você daria para o texto? Aí é uma resposta individual, ok? Então, a número 5, qual é o assunto do texto? E explique de maneira reduzida. Então, vamos à resposta. O texto trata da origem do uso do sobrenome. Repetindo, o texto trata da origem do uso do sobrenome. Continuando, número 6. Observe como o autor inicia o texto. Silva, Oliveira, Faria, Ferreira. Com que objetivo ela usou reticências após citar alguns sobrenomes? Resposta: para indicar continuidade. Para indicar continuidade. Por quê? Porque existem milhões de sobrenomes, então ela não ia colocar todos eles ali. Então, as reticências, que são aqueles 3 pontinhos, indicam que aquilo continua, ok? Então, vamos lá. Com a leitura do texto, porque temos sobrenome, você adquiriu um conhecimento cuja origem é um estudo feito por uma pesquisadora em documentos antigos. Esse texto, portanto, é um artigo de divulgação científica. Esse texto que a gente acabou de ler, tá? É um texto de artigo de divulgação científica. E ele usa a linguagem informal, né? Vocês percebam que dentro da leitura, ela faz algumas perguntas como se estivesse se comunicando com quem está lendo o texto, ok? Beleza? O artigo de divulgação científica é um gênero textual que apresenta questões pertinentes para as áreas da ciência, tecnologia e inovação. Os textos são frutos de pesquisas científicas e, de modo geral, apresentam uma estrutura que indica qual é a pesquisa, de que modo ela foi feita e qual sua relevância para a área. Além da apresentação da metodologia e dos resultados, geralmente esse tipo de texto é publicado em determinadas revistas, jornais, impressos e digitais ou sites especializados. Gente, me perdoem que vocês devem estar ouvindo ao fundo o meu cachorrinho amado latindo. Vocês me perdoem, eu estou em casa, ó, e eu não tenho como evitar que isso aconteça. Eu quero que passe e ele começa a latir desesperadamente. Então, me perdoem. Onde o artigo Por que temos sobrenome foi publicado na revista Ciências Hoje das Crianças. Repetindo, na revista Ciências Hoje das Crianças. Número 6. Você conhece a origem de seu sobrenome? Se não conhece, faça uma pesquisa. Depois eu vejo isso com vocês também, tá? Então, vamos para o número 9. Em um texto bem escrito, as repetições desnecessárias são evitadas. Observe no trecho do texto por que temos sobrenome, a palavra ou expressão destacada e indique as ideias que estão sendo retomadas. Então, reticências. Com a decadência do Império Romano, essa prática foi se enfraquecendo, até que na Idade Média os sobrenomes caíram em desuso e as pessoas passaram a ser chamadas apenas pelo prenome. Essa prática que está em negrito, né, que está destacada.
Então, a resposta. A expressão essa prática refere-se ao uso do sobrenome no Império Romano. Repetindo, a expressão essa prática refere-se ao uso do sobrenome no Império Romano. Ok? Embaixo. Por isso mesmo, os sobrenomes voltaram a ser usados e passaram a ser obrigatórios no século XI. Então, o que está destacado é isso. E isso refere-se à confusão criada pela falta de um sobrenome que identifica as pessoas. Repetindo, isso refere-se à confusão criada pela falta de um sobrenome que identifique as pessoas. Assim, não tinha mais como confundir uma Raquel Pereira com uma Raquel Valença. E isso era muito importante na hora de cobrar impostos das pessoas certas e evitar casamento entre pessoas da mesma família. De novo, está para grifar isso. Refere-se à impossibilidade de confundir uma pessoa com a outra. Então, vamos lá. Repetindo, refere-se à impossibilidade de confundir uma pessoa com a outra. Virou. Página 44. Eu já havia feito a explicação da acentuação das palavras por paroxítonas. Atividade número 1. Releia estas palavras do texto porque temos sobrenome. Prática, época, século, características físicas e matrícula. Todas as palavras do quadro são proparoxítonas. O que ocorre em relação aos acentos gráficos? Todas elas são acentuadas graficamente. Repetindo a resposta, todas são acentuadas graficamente. Ok? Número 2. As palavras a seguir são proparoxítonas. Copie-as e coloque o acento correto. Próximo. O acento está no O, de pró. Hálito. O acento está no A. Úmido. O acento está no U. Lâmpada. O acento está no primeiro A. Véspera. O acento está no primeiro E. Estômago. No O, no primeiro O. Então, próximo. Acento agudo. No O. Hálito. Acento agudo no A. Úmido. Agudo no U. Lâmpada. Circunflexo no A. Véspera. Agudo no E. No primeiro E. Estômago. Circunflexo no primeiro O. Ok? O uso dos porquês, que a tia Miri já deu uma explicadinha mais simples, né? Vamos lá. Atividades. Aqui está o resumo do uso dos porquês. Então, lá em cima. Tem tanto Silva no Brasil. Esse porquê é separado e sem acento. O outro porquê é junto e sem acento. Letra A. Complete o título e a primeira frase do texto. Use... já fiz, né? Letra B. Inverta a origem das palavras do título, começando
com tem tanto Silva no Brasil? Aí vocês vão responder, tem tanto Silva no Brasil, por quê? Esse porquê é separado e acentuado. Letra C. O texto explica o porquê, junto e acentuado. Número 2, continue completando com o porquê, ou com os porquês. Letra A. Por que você não me esperou? Este porquê é separado e sem acento. Letra B. Estou contente porque tirei 10 na prova de história. Esse porquê é junto e sem acento. Letra C. Você está chorando por quê? Separado e acentuado. Letra D. Não entendi o porquê de tanta choradeira. Este porquê é junto e acentuado. Ok? Vamos lá. Atividade número 1, como é uma resposta pessoal, eu corrijo quando estivermos juntos. Número 2, copie da letra da canção palavras que nomeiam. Objetos. A canção é essa aí. Gente, tem sobrenome. Objetos. Casa e janela. Flores. Rosa, camélia e jasmim. Copie 4 nomes e sobrenomes citados na letra da música. Posso? Renato Aragão, Charlie Chaplin, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Ok? Eu volto daqui a... Não, vou continuar aqui, porque nós vamos falar do conteúdo novo, tá? Hoje nós vamos aprender, ou relembrar, sinônimos, antônimos e homônimos. Então, os sinônimos são palavras que têm significados parecidos, como, por exemplo, professor e mestre. Tem os significados da palavra, é igual, né? É bem parecido. E os antônimos são palavras que têm significado contrário. Ok? Então, se eu disser como exemplo, bem comportado, o antônimo, como é o contrário, vai ficar mal comportado. E homônimos são palavras que têm significado diferentes, mas que são escritos da mesma forma. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Manga, manga, manga da blusa, manga. Como escrevemos manga, M-A-N-G-A, manga. E temos a manga fruta, que é escrito da mesma forma, manga. Então, manga e manga são palavras que são homônimas. Elas são escritas da mesma forma, porém têm significados diferentes. Beleza? Então, vamos repetir. Sinônimo, palavras que têm significados parecidos. Antônimos são palavras que têm o significado contrário. E os homônimos são palavras escritas da mesma maneira, mas que têm significados diferentes, ok? Beleza? Então, mais tarde, um pouco, a tia Mary vai passar pelo WhatsApp para as mamães atividades com sinônimos, antônimos e homônimos e leitura e interpretação de texto. E passo isso para vocês já, assim que a tia Mary terminar. E deixo aqui um beijo carinhoso para vocês. Amanhã estaremos de volta com as nossas aulas e para correção também da atividade de amanhã, tá bom? Beijo, beijo.